Olá, meus amores, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma videoaula de ciências. Então, para isso eu vou precisar que vocês peguem o caderno e para quem já tem o livro módulo 2, no capítulo 3, das páginas 214 a 220. O tema é os reinos, na verdade é a interação dos humanos com o reino animal. Mas para começar, a gente tem que relembrar quais são os 5 reinos. Então, nós temos o reino vegetal, o reino dos fungos, o reino animal, o reino protista e o reino monera. O reino vegetal é o das plantas, dos fungos já sabemos, dos animais incluem os humanos. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. O ser humano no reino animal. Então, que características os humanos têm para pertencer a esse sistema? Então, se a gente parasse para classificar os seres humanos, ele estaria dentro do reino animal, do filo Chordata, da classe Mammalia, da ordem dos primatas, da família Hominídea, e agora a gente vai entender por quê. O reino. Bom, as características desse reino é que os seres são pluricelulares, ou seja, tem mais de uma célula, são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, dependem de outros seres para se alimentar, e são seres com células eucariontes. E características do filo? Bom, eles apresentam notocorda, que é o primórdio da coluna vertebral, ou seja, são vertebrados. A classe mamália, ou seja, são mamíferos, apresentam glândulas mamárias que produzem leite e alimentam seus filhotes. E qual é a ordem? A ordem é primatas. Mas por que nós somos classificados em primatas? A ordem primata é a mesma ordem dos macacos. Então, nós apresentamos um ancestral em comum com os macacos, por isso pertencemos à mesma ordem. Que características nós temos para estar nessa ordem? Então, nós temos garras modificadas em unha, então ninguém aqui tem garras, né? Todos têm unhas. Tem mobilidade no braço, ou seja, efetuam muitas atividades com o braço. Olhos posicionados na frente, porque você pode observar que muitos animais têm olhos laterais. E mobilidade nos dedos, nós fazemos muitas coisas, principalmente boa parte das nossas atividades, nós necessitamos dos dedos. E nós temos o polegar opositor, ou seja, ele é oposto aos outros dedos. E a família? Nós pertencemos à família Homo. E a família, ela tem essa característica, pois nós não possuímos cauda e nós temos o cérebro grande e apresentamos cuidado parental. O que seria isso? São cuidado com os filhotes. Poucas espécies você observa cuidados prolongados com o filhote. Nosso gênero seria Homo sapiens. Por quê? Porque nós temos o desenvolvimento do encéfalo, ou seja, um desenvolvimento cognitivo. Nós já temos a capacidade de aprender. Andamos em 2 pernas, ou seja, somos bípedes e conseguimos utilizar ferramentas no nosso dia a dia. Agora, você já ouviu falar que o homem veio do macaco? Bom, vamos entender um pouquinho do que é evolução. A evolução ou antropogênese é a origem da evolução do Homo sapiens, ou seja, o homem que nós somos, a humanidade, como espécie distinta dos outros hominídeos. Então, nós temos o homem de Neandertal e nós temos outras classificações. E esse estudo, ele estuda toda a arqueologia e linguísticas e características genéticas para determinar a origem dos homens. Então, você pode observar nessa linha do tempo a diferenciação genética pelo crânio. Então, você consegue ver a diferença dos crânios apresentadas ao longo dos anos. Mas você já parou para pensar por que o homem de Neandertal, ele não existe atualmente? Bom, um homem é um ser muito competitivo, então ele acabou levando a
extinção dos parentes deles. Como hoje em dia nós competimos por tudo, naquela época a competição era maior, então eles competiam por território. Então, além disso e outras características geológicas estudadas, mostram que há cerca de milhões de anos, as outras espécies hominídeas entraram em extinção, restando apenas o Homo sapiens. Então, ramificações. Então, os seres humanos ramificaram-se a partir de um ancestral em comum com os chimpanzés. Isso não quer dizer que o homem veio do chimpanzé, e sim que há milhões e milhões de anos eles possuíam um ancestral em comum, certo? Então, mas esse ancestral em comum é como se fosse uma árvore. Então, a sementinha que deu origem é uma, mas o último galho é o homem. Então, foi se ramificando e se ramificando até termos as características que possuímos atualmente. Uma dessas características é viver em sociedade. Por que isso é importante para a evolução humana? Bom, primeiro, isso permitiu a comunicação complexa, ou seja, que diferentes humanos se entendessem. O desenvolvimento da linguagem e da escrita, ou seja, da fala e da escrita, mesmo que a escrita não seja a que você tem hoje em dia, tanto aquelas pinturas rupestres é considerado como a primeira forma de escrita. A transmissão de conhecimento, então você lembra que nas pinturas rupestres eles contavam como capturavam outros animais, como eles caçavam, então eles transmitiam conhecimento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele filme Os Grudes, é uma animação infantil. Se vocês tiverem oportunidade, veja. Então lá te mostra a evolução. E você vê que eles transmitem o conhecimento que eles obtiveram dos seus pais e dos seus avós sobre aquele ambiente e eles transmitem para os filhos. Então, isso é uma evolução humana. Você também tem a cooperação, porque eles passam a trabalhar juntos. A aprendizagem, não sei se você lembra, mas eles aprendem a fazer fogo, aprendem a fazer outros instrumentos. Você tem o convívio familiar e o desenvolvimento de costume, como religiosidade, vestimenta, entre outros costumes que nós temos até atualmente. Então, toda essa vida em sociedade influenciou a vida que nós temos atualmente. Agora eu deixo vocês com uma atividade de aula, que ela deve ser feita no caderno, e eu preciso que vocês me enviem todas as perguntas e respostas no privado. Não esqueçam de me enviar, porque tem alunos que não estão me enviando. E deixo vocês com uma atividade de casa. Essa atividade vai ser feita no livro, mas para quem tiver sem livro, eu vou enviar a foto. Um beijão e boa semana. Tchau, tchau.